Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, falando do Eclesiastes 9 e lembrando você que Salomão fala aqui de uma sorte para todos, que um só é a nossa sorte, ou seja, a morte. Uma colheita, um final, que com certeza todos nós teremos, o bom, o ruim, o puro, o impuro, o que sacrifica, o que não sacrifica, o pecador, etc, etc. Todo mundo vai para o mesmo lugar, o corpo, o espírito não. Jesus ensina diferente. Veja lá a parábola do rico e de Lázaro, que depois da morte vem uma colheita. E aí, no mundo espiritual, nós vamos encontrar o rico, o orgulhoso, nas tormentas, na colheita daquilo que de mal ele plantou. E o Lázaro, aquele que viveu mendigando, pedindo esmola, humilhado, na pobreza, vai para o seio de Abraão. Então, Jesus desmancha ou esclarece, que Jesus não veio destruir a Torá, mas ele esclarece esse conceito do que isso aqui nega a reencarnação, de forma nenhuma. Jesus mostra exatamente o contrário. E a nossa irmã ainda cita Hebreus 9, 27, que Hebreus 9, 27, nós poderemos ler aqui para vocês fazerem o confronto, que todo mundo usa esse Hebreus 9, 27 para negar a reencarnação, como se essa passagem de Paulo tivesse contrário ao princípio da reencarnação. Mas de forma nenhuma também nega a reencarnação. Porque enquanto Paulo diz, como muita gente coloca aqui, 9, a partir do versículo 15, ele fala: Cristo sela a nova aliança pelo seu sangue. Aí ele vai seguindo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, réplica do verdadeiro, e sim do próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. E não foi para oferecer-se a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra no santuário cada ano, com o sangue de outrem. Pois, se assim fosse, deveria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas foi uma vez por todas. Agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou para abolir o erro por meio do seu próprio sacrifício. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, claro, depois do que vem um julgamento, ou seja, para cada morte há um julgamento. Morreu uma só vez esse corpo, como diz o Eclesiastes 9, morreu uma só vez não nega a reencarnação, porque Jesus fala a Nicodemos em nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, Paulo não disse que só se nasce uma vez. Olha a coerência da citação de Paulo. Ele disse que só se morre uma vez. Ora, por que ele não disse que só se nasce uma vez? Porque ele não poderia ser contrário a Jesus, que diz que é preciso a pessoa, o homem, nascer de novo. Mais uma vez. Como ele esclarece em muitas passagens do Evangelho com os discípulos. Como ele cita em Mateus 11, que João Batista é o Elias que devia voltar. Portanto, Paulo, ao dizer que o nosso corpo só perece uma vez, é a mesma coisa que está dizendo Salomão. O fim é para todos a morte. Agora a colheita vem depois dela, porque depois disso vem um julgamento. Se a morte fosse o fim, como a nossa irmã está colocando aqui, para negar a reencarnação, veja como fica difícil você se prender a um versículo da Bíblia sem comparar com outros. Você tem que citar um e outros que dê suporte. Porque a nossa irmã cita exatamente Hebreus 9, 27, como fosse uma negação à reencarnação. É a única passagem da Bíblia que se usa nesse sentido, porque não existe outra, e isso não nega de forma nenhuma a reencarnação, porque se você não sabe, meu querido telespectador, Paulo foi fariseu antes de conhecer Jesus. E o fariseu era reencarnacionista. Jesus também era, porque como judeu ele não podia deixar de confirmar aquilo que é uma verdade, que é uma misericórdia divina para todos nós. Então não significa que morrer uma só vez seja uma negação da reencarnação, porque Jesus fala que a gente tem que nascer de novo.
E aí também seria uma incoerência Paulo dizer que morre uma só vez, enquanto Jesus, no Apocalipse, fala numa segunda morte. Então veja que não é tão simples o assunto e não se pode fechar apenas com um versículo. Esse aqui tem sido a nossa preocupação aqui. Então ela cita, e ela ainda cita, como reforço do que ela está dizendo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23, segundo ela, versículo 42. Está aqui. Ora, do versículo 39 de Lucas até o 43, trata-se da história do bom ladrão, que é aquela passagem que todo mundo fala que o bom ladrão arrependeu-se e aí foi salvo. E não é bem por aí. É mais um versículo para a gente aplicar o mesmo princípio do Talmud com outros versículos. Portanto, é importante, eu vou ler e vou explicar esse versículo que é citado aqui, porque aqui está escrito que um dos malfeitores suspenso à cruz o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós é de justiça, pagamos por nossos atos, mas ele não fez nenhum mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. E ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é que a nossa irmã está citando como negação da reencarnação. Vamos aprofundar esse versículo, que é importantíssimo, que essa passagem, que nós já falamos outras vezes, mas como o assunto voltou à baila, ou está em pauta, nós vamos aprofundar isso na terceira e última parte do nosso bloco. Fique conosco, retornaremos no minuto, não saia daí. Até já.